11 de setembro de 2001. O que esta data significa para você? Uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Você sabe as consequências desse evento histórico para o mundo? Chama a vinheta que eu vou te explicar. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas. Extremamente importante para a economia, sociedade, geopolítica. Esse evento foi um atentado terrorista organizado pelo grupo Al-Qaeda, liderado pelo Osama Bin Laden. Foi utilizado 4 aeronaves, onde 2 atingiram as Torres Gêmeas em Nova York. Uma acertou o Pentágono e uma outra aeronave acabou caindo na Pensilvânia, mas tinha como destino o Capitólio, o prédio legislativo dos Estados Unidos, lá em Washington. Este atentado acabou gerando quase 3.000 vítimas fatais. Foi tão impactante que acabou gerando filmes, documentários, livros, músicas, e todo ano você tem cada vez mais notícias sobre o ocorrido. Mas você pode estar se perguntando, o que causou esse atentado terrorista? Para a gente entender um pouco melhor isso, a gente tem que voltar no passado e falar um pouco sobre a Guerra Fria. Exatamente, aquele conflito geopolítico entre União Soviética e Estados Unidos, que por mais que não tenha ocorrido um conflito direto entre essas duas potências, nós tivemos guerras pontuais em determinados locais, como a Guerra do Afeganistão. Em 1979, a União Soviética acabou tendo uma base ali no Afeganistão comunista, e os Estados Unidos logo se opôs e ofereceu reforço, ajuda a esses grupos islâmicos, grupos conservadores que estavam querendo retirar as tropas soviéticas de lá. Então os Estados Unidos naquela época ajudou e tinha inclusive um bom relacionamento com Osama Bin Laden, que estava durante a Guerra do Afeganistão e que expulsaram os soviéticos do território afegão. Logo mais à frente, nós tivemos a chamada Guerra do Golfo, que foi justamente quando o Kuwait foi invadido por tropas iraquianas e, ao invés daquele território ter sido recuperado por forças afegãs, ela acabou tendo a ajuda da ONU, apoiada com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos acabou invadindo o Iraque para tentar libertar o Kuwait. Isso foi a Guerra do Golfo. Para o povo islâmico fundamentalista, eles acharam isso uma afronta de um povo impuro, de um povo que não pertencia àquela religião, que não pertencia àquela área, interferir nesse tipo de conflito. Então, a partir daquele momento, a relação de Osama Bin Laden acabou sendo cortada com os Estados Unidos, e a partir daí, eles acabaram se tornando inimigos. E quais foram as consequências desse ataque terrorista? Primeiramente, a gente pode falar da chamada Guerra ao Terror, ou Guerra ao Terrorismo. Foram medidas políticas tomadas pelos Estados Unidos para tentar combater o terrorismo. Inicialmente, logo em 2001, os Estados Unidos mandaram tropas para o Afeganistão, justamente para caçar Osama Bin Laden e acabar com o chamado Talibã, para tentar desmembrar a Al-Qaeda e acabar com o terrorismo. E logo mais à frente, em 2003, com a justificativa de que o Iraque e o líder naquele momento, Saddam Hussein, estavam criando bombas de destruição em massa e que seria um risco para a população mundial, eles invadiram também o Iraque. E essa foi a Guerra ao Terror. A gente também pode pegar no próprio Estados Unidos da América, onde a gente teve o governo americano, a polícia norte-americana, tendo uma intervenção maior na população com justificativa de que era acabar com o terrorismo. Então, ligações eram grampeadas sem necessidade de nenhum tipo de autorização. Então, a polícia, órgãos federais tinham autorização para grampear, escutar conversas, tirar a liberdade do povo norte-americano justamente para combater o terrorismo. A gente também teve um problema que foi a crise de 2008. Pois é, gente, a crise de 2008 tem relação com o atentado terrorista de 11 de setembro. Naquele momento, o presidente era o George W. Bush, o Bush filho. Naquele momento, ao invés de ir lá ao público e prestar solidariedade, ele sugeriu que as pessoas fossem às compras. Naquele momento, o medo do terrorismo era muito grande, ia ter uma recessão econômica, as pessoas iriam gastar menos. Para incentivar o consumo e não parar a economia do país, começou a ter uma grande diminuição de juros, e isso gerou a chamada crise de 2008, que foi justamente aquela bolha do setor imobiliário dos Estados Unidos. Todo mundo começou a fazer financiamento de hipoteca, porque ficou realmente mais fácil comprar com a diminuição da taxa dos juros e facilidade do crédito.
Só que com o passar do tempo, essas dívidas não foram pagas, os bancos começaram a aumentar a taxa de juros e a gente teve essa bolha que acabou repercutindo tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo inteiro. A saída de investidores internacionais, aumento da taxa do dólar aqui para o Brasil, por exemplo. Então essa crise ela tem uma relação muito forte com o atentado terrorista de 2001. Bem, pessoas, passei aqui para falar sobre esse ataque terrorista que foi impactante na nossa história, na geografia, nos dias atuais, economicamente e socialmente falando. Lembrando que se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e dá um play no Já Passei.